Depois de ser atendida na UPA durante uma crise de hipertensão, Dona Carmen recebeu uma receita de medicamento para o controle da doença. O problema é que o medicamento não está disponível na farmácia da Atenção Básica de Céu Azul. Será que o município não tem estoque de medicamentos para hipertensão? Essa e várias outras perguntas vão ser respondidas na aula de hoje. Nós vamos falar sobre assistência farmacêutica na rede de atenção à saúde. Mas antes, é importante a gente rever os destaques da aula passada. O tema da aula anterior foi habilitação e reabilitação. Nós entendemos que a reabilitação é um processo contínuo de reconhecimento do direito à saúde e inclusão social. Vimos que é um desafio para a gestão encontrar profissionais especializados em habilitação e reabilitação. Mostramos que a organização dos serviços é feita através de ações no âmbito da atenção básica da região de saúde. Falamos que em tempos sem pandemia, os usuários mais frequentes dos serviços de reabilitação são aqueles com comprometimento neurológico ou ortopédico. E lembramos que as estratégias em habilitação e reabilitação devem fazer parte dos instrumentos de planejamento municipais e regionais. A assistência farmacêutica foi tema da aula 12 do curso. Nós conversamos sobre a gestão da assistência farmacêutica no município. Hoje, a gente vai ver como ela deve atuar na rede de atenção à saúde. Nós já vimos que a assistência farmacêutica é formada por ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E que o medicamento é o insumo mais importante e deve ser ofertado e utilizado de forma racional em todos os pontos de atenção à saúde. A demanda por medicamentos está presente em todos os pontos de atenção. Em consultas da atenção básica, em atendimentos de urgência, em procedimentos cirúrgicos e em vários tipos de exames. Quando é utilizado da forma correta, o medicamento é um recurso de ótimo custo-efetividade, mas ele não pode ser o foco central dos serviços de saúde. A saúde, ele é este processo abrangente e complexo que sempre é um desafio para os nossos gestores e gestoras municipais de saúde. Cada vez mais tem se tornado crescente a morbimortalidade relacionada aos medicamentos e ao aumento do consumo desses insumos farmacoterapêuticos, que muitas vezes estão vinculados ao modelo curativista, firmado entre os serviços de saúde e o usuário, caracterizado principalmente pelo foco centralizador no medicamento, ou seja, no produto, com a farmácia tendo essa função restritiva de disponibilizar o insumo. A integração sistêmica da assistência farmacêutica na rede de atenção, ela passa por apoiar a rede, tanto no abastecimento dos medicamentos, nas suas diferentes estruturas, quanto também no grande desafio da oferta do cuidado farmacêutico nos diferentes pontos de atenção. Mas o que nesse momento a gente destaca para a gestão é que a gente precisa estar identificando as potencialidades em relação à prevenção e promoção da saúde, ou seja, relacionada à assistência farmacêutica, como promover a utilização sempre que necessária e adequada destes insumos farmacoterapêuticos ou promover a não utilização de medicamento, promover outras ações não farmacológicas quando necessárias. Além do modelo curativista, a organização da assistência farmacêutica na rede esbarra em outros desafios. Entre eles estão as diferentes visões terapêuticas dos profissionais que prescrevem os medicamentos, o que interfere na utilização desses insumos, e a falta de comunicação entre as equipes de saúde. Nós todos sabemos que um dos desafios muito marcantes no SUS é a intensa fragmentação no sistema. E essa fragmentação, ela é marcada tanto pela desarticulação ainda muito presente entre as diferentes instâncias gestoras dos sistemas e entre essas instâncias com as suas gerências de serviços, uma intensa fragmentação entre os próprios serviços de uma rede assistencial,
uma falta de comunicação entre os profissionais da rede de saúde e também uma marcante fragmentação das práticas clínicas dos profissionais. Tudo isso quando a gente pensa que o nosso usuário deve ser visto de forma transversal no sistema de saúde e que o medicamento, esse recurso terapêutico, deve ter uma gestão integral e integrada, pode levar a diferentes visões terapêuticas, podem resultar em decisões heterogêneas, tanto do ponto de vista da terapêutica farmacológica, do uso do medicamento para as pessoas, como para os indivíduos. Ou seja, gestor, o que a gente está chamando a atenção aqui? Da importância da coordenação assistencial, da importância da gestão do cuidado, da importância da coordenação das práticas clínicas. E quando a gente fala desse processo de coordenação assistencial, que o conjunto dos serviços farmacêuticos podem e devem agir como catalisadores para que essa coordenação assistencial funcione numa rede de saúde. É nesse sentido que os serviços farmacêuticos podem contribuir com os profissionais e com os usuários, no sentido de otimizar a farmacoterapia e reduzir e minimizar os riscos que os medicamentos podem trazer. A assistência farmacêutica deve atuar como um sistema de apoio dentro da rede de atenção à saúde. Mas, além de exercer esse papel importante na rede, a assistência farmacêutica tem um grande desafio, que é, ao mesmo tempo, uma oportunidade: ofertar o cuidado farmacêutico nos diferentes pontos de atenção. Um dos pontos de partida para superar as fragilidades do cuidado farmacêutico na atenção básica é planejar as ações com base nas necessidades dos usuários, das famílias e da população. O gestor municipal sabe que a grande missão da gestão municipal é o cuidado em saúde. Bem, o cuidado à saúde ele é muito amplo, né? E ele não termina nos limites do município. Eles se estendem até a completude da integralidade. Integralidade do cuidado não apenas no processo de cura médica, de clínica assistencial, mas também farmacêutica, também de recuperação e de habilitação. Então, esses processos nossos são processos extensos que demandam do gestor municipal muita atenção e cuidado para que o cuidado em saúde seja desenvolvido em todas as dimensões no município. Essencialmente, gestor, a nossa grande missão é planejar o cuidado, pensar o cuidado em todas as suas dimensões. Tudo aquilo que precisa ser feito para que a população seja bem atendida, para garantir que em cada um desses níveis de atenção à saúde, seja a atenção primária de saúde, na nossa atenção básica, seja uma atenção regionalizada, seja contemplado plenamente todo o nosso planejamento de assistência farmacêutica. O que é mais importante para a gente pensar nisso são os custos dessa situação. Se eu coloco um processo assistencial de referência longe do meu município, dificuldade de acessos, isso vai encarecer demais para o paciente, para a família do paciente e para o próprio município. Então, é muito importante que, quando o gestor for pensar os processos de pactuação regional, de organizar o processo assistencial e de assistência farmacêutica, tenha, em primeiro lugar, a visão do paciente. O que tem que viajar é a informação, o que tem que viajar são os medicamentos, são os processos, e não o paciente. Quanto menos o paciente sair de perto de casa, quanto menos o paciente se locomover, menor será o custo para ele, menor será o custo para a família, menor será o custo para o próprio Estado brasileiro. Então, é muito importante que o gestor tenha sempre em mente isso, né? Que, em primeiro lugar, no processo de construção dessa fluidez do paciente através do nosso sistema de saúde, tenha como base o paciente. Ele é o centro do nosso pensamento, é em cima dele que nós precisamos trabalhar, é em cima dele que a gente precisa organizar os nossos serviços. Facilitar a vida desses pacientes é nossa obrigação. E a equipe de assistência farmacêutica da atenção básica deve estar integrada aos diferentes profissionais e serviços da rede.
Na aula 12, nós já falamos sobre a importância da integração dos serviços farmacêuticos da atenção básica com outras ações e serviços de saúde. E para facilitar esse processo, o CONASEMS criou um instrumento de referência para os serviços farmacêuticos na atenção básica. A partir da diversidade dos municípios brasileiros, da pluralidade que existe em cada município brasileiro, pensou, construiu e está trabalhando nos territórios com o primeiro instrumento dos serviços farmacêuticos na atenção básica. Então, o CONASEMS desenvolveu esse instrumento para apoiar os gestores municipais a organizarem a atenção básica, a ofertarem serviços necessários para aprimorar a gestão e para melhorar a capacidade resolutiva da atenção básica na oferta de cuidado. Esse instrumento de referência, ele é o norte. Ele é o norte para aprimorar os processos de trabalho da sua equipe. Ele é o norte para instrumentalizar como vocês vão organizar os seus serviços, como vocês vão implantar serviços de saúde. Não é uma regulamentação, é uma orientação, é uma diretriz, porque o CONASEMS acredita e defende que o fortalecimento da atenção básica é o grande desafio que nós temos hoje no país, e a assistência farmacêutica integrada com a atenção básica tem uma grande potência. E é nesse sentido que esse instrumento vem e se apresenta como uma oportunidade de qualificação. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e na volta vamos falar sobre algumas situações comuns vividas pelos gestores municipais e trabalhadores do SUS que interagem com os serviços farmacêuticos. Fique por aí. Júlia está prestes a descobrir a causa do problema da Dona Carmen e de vários outros usuários de Céu Azul. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Júlia acabou de perceber que o médico da UPA que atendeu Dona Carmen prescreveu um medicamento que não faz parte da relação municipal de medicamentos. Isso é um indício forte de que está faltando orientação e comunicação na rede de saúde de Céu Azul. Estamos de volta. E a situação vivida por Dona Carmen e pela gestora de Céu Azul é comum no SUS. Problemas causados pela prescrição de medicamentos que não fazem parte da relação municipal de medicamentos essenciais, infelizmente, ainda fazem parte da rotina de municípios, assim como dificuldades criadas por falhas de comunicação ou no fluxo de referência e contra-referência na atenção básica e na assistência farmacêutica, além da prescrição indevida de medicamentos. Vamos começar pelas falhas na referência e contra-referência. Que tipo de problemas elas podem trazer? Um deles é a descontinuidade no tratamento dos usuários. Pacientes com sintomas agudos, como uma crise asmática, por exemplo, que procuram um serviço de urgência, emitem diversos alertas para a gestão e para a assistência farmacêutica. Gostaria de comentar sobre um caso clínico onde nós temos um paciente que tem o diagnóstico de asma, ele já realiza o tratamento, mas infelizmente, nos últimos 3 meses, devido às alterações de temperatura do seu município, a asma começou a agudizar
né, e começou a ter um número maior de crises de asma, e por causa disso ele começou a procurar com maior frequência o pronto atendimento. Numa dessas passagens, né, num desses atendimentos que ele recebeu nesse local ali na UPA, ele acabou relatando para o médico que estava atendendo que ele tinha dificuldade de utilizar o dispositivo inalatório de maneira correta. E nós sabemos, né, que realmente a maioria dos pacientes tem dificuldade de utilizar esses dispositivos inalatórios porque é uma tecnologia que não faz parte do dia a dia desse paciente. Diante desse contexto, então, a gente começa a perceber algumas coisas relacionadas principalmente à gestão, né, do cuidado em saúde desse paciente. A primeira delas é que não tem, o médico que atende na unidade de pronto atendimento, ele não tem acesso ao prontuário do paciente da atenção básica e vice-versa. Então isso dificulta a continuação, né, do cuidado desse paciente. Além disso, também nós temos um outro problema que foi evidenciado no atendimento desse paciente na UPA. Por quê? Porque a hora que ele chega para a consulta, ele relata que ele tem um problema de adesão, ou seja, ele não está conseguindo utilizar o medicamento de forma adequada, né, fazer uso do dispositivo inalatório de forma adequada. Esse problema poderia ter sido identificado lá na atenção básica e também, possivelmente, poderia ter sido resolvido na atenção básica, não necessitando que o paciente chegasse ou fosse procurar uma unidade de pronto atendimento para buscar ajuda. Caso tivesse uma aplicação de um serviço farmacêutico, como, por exemplo, a dispensação, né, e essa dispensação tivesse uma comunicação entre o paciente e o farmacêutico que estava ali fazendo o ato de dispensar esse dispositivo inalatório, diante dessa conversa, poderia ter sido identificado por esse farmacêutico que o paciente apresentava essa dificuldade e, com certeza, esse paciente receberia uma consulta individualizada desse farmacêutico, né, que pode ser até mesmo dentro do contexto do cuidado farmacêutico, e orientar esse paciente de maneira adequada para que ele pudesse utilizar o dispositivo de forma correta, evitando as agudizações e, consequentemente, a busca dele pela unidade de pronto atendimento. Então, a gente consegue identificar, nesse caso, né, o papel central que o farmacêutico ou a equipe de farmácia teria na identificação desse problema, auxiliando esse paciente a utilizar o medicamento de forma correta, para que ele não necessitasse procurar a unidade de pronto atendimento do município dele. O instrumento de referência para os serviços farmacêuticos na atenção básica pode ajudar o gestor a lidar com diversas situações relacionadas à organização da assistência farmacêutica. O apoio à implementação de sistemas de informação e ferramentas de comunicação na assistência farmacêutica é um dos serviços que podem ajudar a gestão a superar problemas causados por falhas na referência e contra-referência. Aqui no estado, nós fizemos uma prática muito interessante, utilizando as tecnologias de informação, que é justamente para que a gente consiga aumentar a adesão aos pacientes ao tratamento medicamentoso. Nós sabemos, e vários estudos nacionais demonstram que o SUS evoluiu muito no acesso a medicamentos. Nós temos, por exemplo, um acesso a medicamentos para pressão alta de 98%, para diabetes também de 98%. No entanto, a adesão a esse tratamento medicamentoso, ele tem gerado em torno de 50%. Nesse sentido, nós desenvolvemos e unimos as ações e conceitos do cuidado farmacêutico, que é justamente onde o farmacêutico ele não fica apenas em atividades administrativas, mas ele faz o contato clínico com o indivíduo por meio de uma tecnologia de informação, que nesse caso é a partir da telefonia e o uso de aplicativos de mídia social. Nós começamos no início da pandemia da Covid de 2019 e nós vimos uma grande oportunidade que foi justamente de usarmos os conceitos do cuidado farmacêutico por meio remoto. Nós implementamos o telecuidado farmacêutico. É uma solução inovadora no país, no qual o farmacêutico faz um contato ativo com o paciente do SUS
por meio de uma tecnologia de informação. Ela é uma forma muito interessante porque o farmacêutico faz o contato com o indivíduo e ele justamente verifica se o paciente possui alguma dúvida relacionada ao tratamento, alguma dúvida relacionada à forma de utilização do medicamento, para que realmente esse medicamento ele possa ter o melhor benefício do que foi prescrito, no qual foi dispensado. É uma forma importante de ampliar o conhecimento de como o usuário vai ter acesso a esse medicamento e também maximizando o papel do profissional farmacêutico, porque o farmacêutico ele é uma peça importante para o sistema de saúde e nós não podemos gastar o tempo de trabalho dele para questões administrativas. Justamente por quê? Por causa da adesão ao tratamento medicamentoso. Independente da situação, um desafio enfrentado por muitos usuários no âmbito da assistência farmacêutica é a dificuldade de acesso a medicamentos. O itinerário do paciente dentro da rede de atenção traz informações importantes ao gestor sobre as estratégias necessárias para assegurar o acesso qualificado aos medicamentos. No caso de um usuário que vai realizar um exame, por exemplo, algumas perguntas podem ajudar o gestor a identificar ações e serviços necessários para facilitar o caminho que o paciente percorre no sistema. Algumas dessas perguntas são: onde o paciente vai realizar o exame? Em qual laboratório? Onde ele vai ser atendido por um especialista? Como esses serviços serão acessados? Vai ser preciso oferecer transporte sanitário? As respostas dessas perguntas podem apontar ações capazes de eliminar barreiras que existem entre os usuários, os serviços e medicamentos. E por falar em barreiras, a documentação necessária para que os usuários tenham acesso a medicamentos pode também se tornar um obstáculo. Para o paciente ter acesso aos medicamentos do componente especializado, para além da receita médica e do relatório médico, ele também precisa apresentar alguns exames que estão definidos em protocolos clínicos e também o laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado, LME. Este laudo é um documento que é obrigatório a apresentação dele para que o paciente possa ter acesso aos medicamentos incorporados no componente especializado. O preenchimento desse laudo é exclusivo pelo profissional médico e ele contém alguns campos que são obrigatórios para que o paciente possa ter esse acesso. Esse laudo, ele tem validade de 6 meses, então o médico pode prescrever esse tratamento por até 6 meses. Precisa também conter o código da doença, o CID-10, a anamnese. O médico precisa assinar esse laudo. Então, é muito importante que o profissional médico ele tenha conhecimento desse laudo na hora de prescrever o medicamento para que o paciente possa ter acesso a esses medicamentos, que é direito, estão incorporados no SUS, e o paciente monta toda essa documentação com esse laudo e dá entrada nessa solicitação em alguma farmácia do estado, do componente especializado. O paciente enfrenta algumas dificuldades na hora de dar entrada, pela ausência de alguns dados nesse laudo ou pela falta do próprio laudo na hora de solicitar os seus medicamentos. Então, é muito importante que os profissionais da atenção básica, eles se apropriem dessas informações, do correto preenchimento, de todos os documentos que são necessários para o acesso a esses medicamentos, a fim de diminuir esse tempo, esse itinerário, né, que o paciente tem na rede para poder ter acesso efetivamente a esses medicamentos. Júlia já está discutindo formas de reforçar a importância da REMUME. Uma das primeiras ações será divulgar um documento eletrônico para a equipe de saúde tratando do tema. Como dissemos no início do bloco, outro problema comum na assistência farmacêutica do município é a prescrição indevida de medicamentos. E um caso recorrente é a prescrição do metilfenidato, medicamento usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um determinado município
porque a equipe de compras desse município identifica um consumo elevado e cada vez mais ascendente, né, de um determinado medicamento chamado metilfenidato, que é utilizado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a partir dessa identificação do consumo elevado, gastos significativos associados ao uso desse medicamento, eles chamam, então, convocam uma reunião com a equipe técnica das áreas envolvidas, que é assistência farmacêutica, atenção básica e saúde mental, para entender um pouco o que pode estar acontecendo ali naquele município para que esse aumento ascendente esteja acontecendo na prescrição e utilização desse medicamento na rede de atenção à saúde municipal. E eles identificam uma lacuna importante ali, que é justamente a ausência de diretrizes e protocolos clínicos associados ao cuidado aos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e, consequentemente, associados também às diretrizes, à ausência de diretrizes voltadas para utilizar a prescrição e o uso desse medicamento na rede de atenção. O uso do medicamento para o tratamento da TDAH está muito associado a um risco potencial de prescrição e uso indevido desse medicamento, justamente por toda esta complexidade associada ao manejo clínico da TDAH. E é fundamental e muito importante que a assistência farmacêutica esteja envolvida nesses processos de monitoramento do uso de medicamentos integrada a outras áreas e que possa contribuir ativamente na promoção do uso racional de medicamentos no município, integrada a outras áreas, contribuindo, consequentemente, para a melhoria dos processos de cuidado e melhoria da assistência prestada à população. O nosso problema maior aqui, a gente conversando com o nosso profissional farmacêutica, é com relação ao uso irracional do medicamento, né? E com isso estava gerando muito gasto para o município. O que a gente procurou fazer? A melhorar os atendimentos, né, à população, né? A gente procurando sempre se aperfeiçoar mais, assim, vendo a melhor maneira de como tratar o paciente, sentir ele, os problemas deles e como tratar ele, né? O que nós temos encontrado de dificuldade? O paciente vai até a Secretaria Municipal de Saúde com receitas de medicamento do componente especializado que está na Rename, mas o município não adquire. O que nós paramos e pensamos? A primeira coisa, integrar a assistência farmacêutica com a atenção básica. Com isso, o que a gente pensou e está providenciando e está dando certo? Capacitar as equipes, né, sobre o medicamento da atenção básica, da atenção especializada e os fluxos de acesso. Para isso, a gente precisou tomar um caminho. Primeira coisa é implantar a comissão de farmácia terapêutica, que não tinha no município. Isso já nos deu um ganho muito grande, porque esta comissão tem atuado no processo de educação, né, as nossas equipes, também avaliando, nos ajudando com esses medicamentos do componente especializado. Reestruturamos a assistência farmacêutica, a CAF, um espaço melhor, um espaço maior, um espaço de maior acesso também para os pacientes do componente especializado, porque o da atenção básica distribui lá nas unidades, mas o paciente do componente que precisa do componente especializado tinha dificuldade. Então, hoje ele tem um acesso melhor. O paciente, quando é detectado o problema dele, né? Então, ele, após a consulta médica, ele passa com o pessoal, né, com a receita, até os farmacêuticos, né? Os profissionais orientam ele, tornam examinar e orientam ele de como tomar o medicamento, para que serve isso, para que serve aquilo, os horários corretos. O município está tendo economia com tudo isso. A gente está vendo que as demandas estão reduzindo na unidade de saúde, né? Com o melhoramento do uso do medicamento, né? O uso racional do medicamento.
muito importante, que é o processo que a gente está realizando agora, é a aproximação da assistência farmacêutica municipal com a assistência farmacêutica regional e estadual. Na Bahia, nós já temos a maioria dos medicamentos do componente especializado já organizado de forma regional. A gente está orientando os profissionais, já começamos a fazer esse trabalho, para que ele possa preencher os laudos de forma correta, que ele já encaminhe os exames para que o paciente faça antes de buscar esse medicamento e solicitar, porque vai ser solicitado na hora da dispensação pela regional. Isso também nos apontou esse fluxo. Por que não o próprio município encaminhar, o próprio farmacêutico, encaminhar para a regional essa solicitação? Nós temos outro farmacêutico que cuida das práticas integrativas complementares. A auriculoterapia, massoterapia, acupuntura, meditação, nós estamos oferecendo reiki, arte-terapia, nós estamos oferecendo fitoterapia, tá? E a gente está procurando, assim, buscar novos projetos para tentar, a cada dia, cada vez mais, diminuir o fluxo na nossa unidade de saúde, né? E nós pretendemos agora entrar com um projeto de ervas medicinais também, né? No tempo da vovó, trazer isso para dentro da unidade de saúde, né? E também uma outra parte, assim, ó, que eu estava esquecendo de colocar, foi a judicialização dos medicamentos, né? Diminuiu bastante. Então a gente colocou no plano municipal de saúde, sempre procurar, assim, da melhor forma possível, atender o paciente, né? Então a experiência está sendo muito exitosa, essa iniciativa de qualificar a atenção básica, os profissionais, principalmente os médicos, é necessário conversar com ele, porque quem passa, né, quem prescreve é o médico. E ele precisa saber que, ao prescrever, o que é que ele já tem que providenciar de documentação. E a gente está vendo que o município, que os pacientes já estão sabendo, inclusive, o caminho que ele deve seguir. Porque a gente precisa fortalecer e qualificar cada vez mais, incentivar os nossos farmacêuticos a participar das qualificações, para ele seguir realmente, ele dar assistência, o cuidado farmacêutico aos nossos pacientes. Vamos conferir os destaques do conteúdo de hoje. Nesta aula, nós conversamos sobre a atuação da assistência farmacêutica dentro da rede de atenção e a necessidade de reposicionar essa política no município. Nós vimos que o grande desafio atual do SUS na área é a oferta do conjunto de serviços farmacêuticos nos diferentes pontos de atenção. E ainda discutimos problemas causados por falhas de comunicação e de fluxo comuns na assistência farmacêutica dos municípios e regiões de saúde. A partir de agora, como você já sabe, seus estudos continuam no AVA e acompanhe o Conasems pelas redes sociais. Bons estudos!